Boa noite, Plínio Marcos. Boa noite. Alguma vez na vida, alguma mulher amou você? É, né? Como é que eu vou saber isso aí? Você tem que interrogar elas. Torce o braço delas que elas acabam confessando. Pergunta da atriz Norma Bengel. Ô, Plínio, quantas profissões você teve que exercer para não morrer de fome? Bom, é a minha Por causa da censura. Bom, a minha profissão mesmo é camelô, né? Eu fico vendendo meus livrinhos aí na esquina, em bares, essas coisas todas. As outras é que é vantagem. Então, quando eu consigo aparecer no teatro, no jornalismo, no ator de televisão colorida, essa comentarista de samba, essas coisas todas, aí é que é bico. Mas eu sou mesmo parado na esquina, vendendo uns livrinhos que eu faço. Pergunta da Vivi Nabuco. Até agora não se entendeu a história do prêmio Mambembe que você ganhou, o mais importante do Brasil. Se você tivesse o poder do Orlando Miranda, diretor do Serviço Nacional de Teatro, o que você faria pelo teatro brasileiro? Olha aí, dona Vivi, eu também não entendi a história do prêmio, porque artista não é cavalo de corrida para ver quem chega em primeiro lugar, né? Então esse negócio de ficar dando prêmio, aqui em São Paulo, por exemplo, tem milhares de prêmios, tem prêmio não sei o quê, prêmio não sei o quê, e cada hora ganha um. Fica quase difícil a gente não ganhar prêmio. Agora, se eu estivesse no lugar do Orlando Miranda, eu, por exemplo, continuaria com aquele museu que ele está fazendo, de depoimentos teatrais, essas coisas que eu acho muito, muito bom. E pararia imediatamente de incentivar a quantidade em prejuízo da qualidade, porque no Brasil, os órgãos oficiais, para suprir o mal que a censura está fazendo, promovendo o obscurantismo, eles estão despejando dinheiro de monte, mas dinheiro que ofende a miséria que existe no nosso país, em companhias que saem por aí, pelo norte e pelo sul, fazendo verdadeiros horrores. Algumas delas, inclusive, teve passeata na porta do teatro, piquete para o público não entrar, sabe? Fizeram panfletos lá pelo norte e pelo sul para protestar contra companhias que foram para lá subvencionadas pelo Serviço Nacional de Teatro, que não está interessado em qualidade, mas sim em quantidade, porque no fim do ano eles apresentam estatística e não resultados. Eu não faria, não subvencionaria. Eu, por exemplo, se tivesse algum poder, eu ia lutar pela liberdade de expressão, que esta é a matéria-prima do teatro. O resto, subvenção, essas coisas todas, só serve para corromper o artista. Pergunta do Dias Gomes. Ô, Plínio, você acha que a crise do teatro brasileiro nos últimos 10 anos se deveu à censura ou à incapacidade dos autores? Se deveu, sobretudo, à subvenção. A subvenção que corrompeu, que acomodou uma porção de companhias. Mas a crise não foi tão grave exatamente porque existiram dramaturgos como Dias Gomes, como Paulo Pontes, como Guarnieri, como Nelson Rodrigues, e como tantos outros que continuaram aí na luta, na batalha, apresentando um teatro inquietador, sabe? Mas eu acho, sobretudo, que a subvenção é que é muito ruim. É pior que a censura, porque se não tivesse subvenção, a classe teatral teria se unido e lutado contra a censura, lutado pela liberdade de expressão, que é o que permite realmente a gente caminhar, né? Agora, nós vamos ter que redobrar o esforço para podermos pegar e botar luz aí nesse obscurantismo que a censura fez deitar sobre o país nesses 15 anos. Pergunta do jornalista Marco Antônio, da revista Quatro Rodas. Sempre que você deixa um determinado órgão de imprensa, você diz que a sua saída foi devido à submissão dos patrões porque você incomoda. Acontece, Plínio, que você está sempre voltando a trabalhar nesses mesmos lugares, como se nada tivesse acontecido. Você acha isso coerente? Por exemplo, então vamos pegar lá. Eu saí da última hora porque eles queriam me abaixar o ordenado. Sabe? E foi exatamente isso que eu disse. Saí da Editora Abril, onde você trabalha, exatamente despedido. E não tinha sido o diretor da revista Mino Carta, da revista Veja, que me despediu, que tanto ele pediu demissão do seu cargo. Segundo, fui trabalhar, depois de muito tempo, nas Folhas, chamado pelo Tarso de Castro. E fomos chutados fora, eu, o Tarso, numa ramandiola que teve lá e que mudou a direção do jornal. Portanto, foi isso que foi contado também e não disse outra coisa, não. E depois fui, mais tarde, trabalhar de graça no jornal Movimento e saí no momento que eles não quiseram publicar um artigo meu.
Fui trabalhar no Diário de São Paulo, por exemplo, Diário da Noite, e durei 5 dias, porque eles não quiseram publicar um artigo meu. E nesses lugares, até agora eu não voltei, meu filho. Então você é um jornalista pessimamente informado, e mal informado sobre o que eu falo, e mal informado sobre a minha volta. Ainda não voltei, não. Pergunta da equipe do programa. Ô, Plínio, o que você acha, como autor, do medíocre ator Plínio Marcos? Eu e o Carlito, Charlie Chaplin, eu e o Charlie Chaplin só temos um tipo. Ele fazia o Carlitos, eu fazia o Vitório. Mas tem razão, o medíocre Plínio Marcos só trabalha na peça dos outros para não estragar as suas. Sabe, eu não sou bom ator mesmo. Trabalho por necessidade, às vezes, agarro e tal, essas coisas todas. Pergunta do jornalista Dirceu Salles, da Folha de São Paulo. Ô, Plínio, você é um pedante. Na redação, você não fala com ninguém. Eu sei bem, você nunca viveu em Cais do Porto e a sua gíria, portanto, é falsa. Você explora esse pedantismo para sobreviver. Ô, Plínio, e a originalidade, a sua originalidade, você acredita em você? Não sei, faz tanto tempo que eu não vou na redação das Folhas, porque faz tanto tempo que eu saí de lá, faz mais de um ano. Agora, nunca me lembrei, não me lembro dessa figura aí, né? Agora, tem uma coisa que ele tem que saber, que eu não fico fazendo careta pra cego. Olha aí, Plínio, outra pergunta do programa. Dizem as más línguas que no dia em que a censura teatral desaparecer, o que, aliás, todos nós esperamos, o Plínio Marcos não será mais proibido. E aí, pronto, acaba o seu encanto. Será que é isso mesmo que vai acontecer, Plínio? Olha, até seria bom que acabasse a censura amanhã pra gente provar isso, sabe? Agora vamos ver, né? Eu acredito na minha lenha. Pergunta de Ziraldo. Ô, Plínio, você cria melhor sob pressão? Eu nunca deixo ficar sob pressão, sabe? Porque tem um detalhe, se a gente esquenta a cabeça, as caspas todas viram mandiopan. Pergunta de Cícero Sandrone, editor e jornalista. Ô, Plínio, o que você pensa das novelas de televisão, hein? Contribui para a formação de plateias? É bom para os atores e autores? Aí eu queria me alongar um pouquinho. Eu acho a novela sadia demais, porque foi a forma que a gente encontrou para ocupar o nosso mercado de trabalho. Eu me lembro quando foi se lançar a primeira novela, as pessoas riam, sabe? Como é que vai ser o Hamilton Fernandes, o Hilton Gonçalves, o Tarcísio Meira, o Cláudio Marzo, concorrendo com um artista americano? Quá, eles vão fracassar. E foi uma coisa que deu certo e garantiu para nós um espaço. É muito importante que a gente tenha novela na televisão, e é muito importante que gente como Janete Claire, Dias Gomes, essas pessoas que são realmente do ramo, o Geraldo Vietra, que é da Tupi, a Ivani Ribeiro, sabe, escrevam novelas, porque o Lauro César Muniz, Jorge Andrade escrevam novelas. Era importante que o Guarnieri, o Nelson Rodrigues escrevessem novelas, porque ia realmente conquistar mais espaço para nós. Hoje eles não tiram a novela do ar porque não pode, porque o povo reclama, porque senão eles tiravam a novela do ar. E a novela é que garante um pequeno mercado de trabalho para o ator brasileiro. Pergunta do Nelson Rodrigues. Ô, Plínio, por que você se considera o maior autor do Brasil, hein? Porque eu copio os seus defeitos, Nelson Rodrigues. Boa noite, Plínio Marcos. Boa noite. Alguma vez na vida, alguma mulher amou você? É, né? Como é que eu vou saber? Isso aí você tem que interrogar elas. Torce o braço delas que elas acabam confessando. Pergunta da atriz Norma Bengel. Ô, Plínio, quantas profissões você teve que exercer para não morrer de fome? Bom, Por causa da censura. Bom, a minha profissão mesmo é camelô, né? Eu fico vendendo meus livrinhos aí na esquina, em bares, essas coisas todas. As outras é que é vantagem. Então, quando eu consigo aparecer no teatro, no jornalismo, no ator de televisão colorida, essa comentarista de samba, essas coisas todas, aí é que é bico. Mas eu sou mesmo parado na esquina, vendendo uns livrinhos que eu faço. Pergunta da Vivi Nabuco. Até agora não se entendeu a história do prêmio Mambembe que você ganhou.
o mais importante do Brasil. Se você tivesse o poder do Orlando Miranda, diretor do Serviço Nacional de Teatro, o que você faria pelo teatro brasileiro? Olha eu, dona Vivi, eu também não entendi a história do prêmio, porque artista não é cavalo de corrida para ver quem chega em primeiro lugar, né? Então esse negócio de ficar dando prêmio, aqui em São Paulo, por exemplo, tem milhares de prêmios, tem prêmio não sei o quê, prêmio não sei o quê, e cada hora ganha um. Fica quase difícil a gente não ganhar prêmio. Agora, se eu estivesse no lugar do Orlando Miranda, eu, por exemplo, continuaria com aquele museu que ele está fazendo, de depoimentos teatrais, essas coisas que eu acho muito bom. E pararia imediatamente de incentivar a quantidade em prejuízo da qualidade, porque no Brasil os órgãos oficiais, para suprir o mal que a censura está fazendo, promovendo o obscurantismo, eles estão despejando dinheiro de monte, mas dinheiro que ofende a miséria que existe no nosso país, em companhias que saem por aí, pelo norte e pelo sul, fazendo verdadeiros horrores. Algumas delas, inclusive, teve passeata na porta do teatro, piquete para o público não entrar, sabe? Fizeram panfletos lá pelo norte e pelo sul para protestar contra companhias que foram para lá subvencionadas pelo Serviço Nacional de Teatro, que não está interessado em qualidade, mas sim em quantidade, porque no fim do ano eles apresentam estatística e não resultados. Eu não faria, não subvencionaria. Eu, por exemplo, se tivesse algum poder, eu ia lutar pela liberdade de expressão, que esta é a matéria-prima do teatro. O resto, subvenção, essas coisas todas, só serve para corromper o artista. Pergunta do Dias Gomes. Ô Plínio, você acha que a crise do teatro brasileiro nos últimos 10 anos se deveu à censura ou à incapacidade dos autores? Se deveu, sobretudo, à subvenção. A subvenção que corrompeu, que acomodou uma porção de companhias. Mas a crise não foi tão grave exatamente porque existiram dramaturgos como Dias Gomes, como Paulo Pontes, como Guarnieri, como Nelson Rodrigues e como tantos outros que continuaram aí na luta, na batalha, apresentando um teatro inquietador, sabe? Mas eu acho, sobretudo, que a subvenção é que é muito ruim. É pior que a censura, porque se não tivesse subvenção, a classe teatral teria se unido e lutado contra a censura, lutado pela liberdade de expressão, que é o que permite realmente a gente caminhar, né? Agora, nós vamos ter que redobrar o esforço para podermos pegar e botar a luz aí nesse obscurantismo que a censura fez deitar sobre o país nesses 15 anos. Pergunta do jornalista Marco Antônio, da revista Quatro Rodas. Sempre que você deixa um determinado órgão de imprensa, você diz que a sua saída foi devido à submissão dos patrões porque você incomoda. Acontece, Plínio, que você está sempre voltando a trabalhar nesses mesmos lugares, como se nada tivesse acontecido. Você acha isso coerente? Por exemplo, então vamos pegar lá. Eu saí da última hora porque eles queriam me abaixar o ordenado. Sabe? E foi exatamente isso que eu disse. Saí da Editora Abril, onde você trabalha, exatamente despedido. E não tinha sido o diretor da revista Mino Carta, da revista Veja, que me despediu, que tanto ele pediu demissão do seu cargo. Segundo, fui trabalhar, depois de muito tempo, nas Folhas, chamado pelo Tarso de Castro. E fomos chutados fora, eu e o Tarso, numa ramandiola que teve lá e que mudou a direção do jornal. Portanto, foi isso que foi contado também e não disse outra coisa, não. E depois fui, mais tarde, trabalhar de graça no jornal Movimento e saí no momento que eles não quiseram publicar um artigo meu. Fui trabalhar no Diário de São Paulo, por exemplo, Diário da Noite, e durei 5 dias, porque eles não quiseram publicar um artigo meu. E nesses lugares, até agora eu não voltei, meu filho. Então você é um jornalista pessimamente informado, e mal informado sobre o que eu falo, e mal informado sobre a minha volta. Ainda não voltei, não. Pergunta da equipe do programa. Ô, Plínio, o que você acha, como autor, do medíocre ator Plínio Marcos? Eu e o Carlito, Charlie Chaplin, eu e o Charlie Chaplin só temos um tipo. Ele fazia o Carlitos, eu fazia o Vitório. Mas tem razão, o medíocre Plínio Marcos só trabalha na peça dos outros para não estragar as suas. Sabe, eu não sou bom ator, meu. Trabalho por necessidade, às vezes, agarro e tal, essas coisas todas. Pergunta do jornalista Dirceu Salles, da Folha de São Paulo. Ô, Plínio, você é um pedante. Na redação, você não fala com ninguém. Eu sei bem
Você nunca viveu em Cais do Porto e a sua gíria, portanto, é falsa. Você explora esse pedantismo para sobreviver. Ô Plínio, e a originalidade? A sua originalidade? Você acredita em você? Não sei, faz tanto tempo que eu não vou na redação das Folhas, porque faz tanto tempo que eu saí de lá, faz mais de um ano. Agora, nunca me lembrei, não me lembro dessa figura aí, né? Agora, tem uma coisa que ele tem que saber, que eu não fico fazendo careta pra cego. Olha aí, Plínio, outra pergunta do programa. Dizem as más línguas que no dia em que a censura teatral desaparecer, o que, aliás, todos nós esperamos, o Plínio Marcos não será mais proibido. E aí, pronto, acaba o seu encanto. Será que é isso mesmo que vai acontecer, Plínio? Olha, até seria bom que acabasse a censura amanhã pra gente provar isso, sabe? Agora vamos ver, né? Eu acredito na minha lenha. Pergunta de Ziraldo. Ô Plínio, você cria melhor sob pressão? Eu nunca deixo ficar sob pressão, sabe? Porque tem um detalhe, se a gente esquenta a cabeça, as caspas todas viram mandiopan. Pergunta de Cícero Sandrone, editor e jornalista. Ô Plínio, o que você pensa das novelas de televisão, hein? Contribui para a formação de plateias? É bom para os atores e autores? Aí eu queria me alongar um pouquinho. Eu acho a novela sadia demais, porque foi a forma que a gente encontrou para ocupar o nosso mercado de trabalho. Eu me lembro quando foi se lançar a primeira novela, as pessoas riam, sabe? Como é que vai ser o Hamilton Fernandes, o Hilton Gonçalves, o Tarcísio Meira, o Cláudio Marzo, concorrendo com um artista americano? Quá, eles vão fracassar. E foi uma coisa que deu certo e garantiu para nós um espaço. É muito importante que a gente tenha novela na televisão, e é muito importante que gente como Janete Claire, Dias Gomes, essas pessoas que são realmente do ramo, o Geraldo Vietra, que é da Tupi, a Ivani Ribeiro, sabe, escrevam novelas, porque o Lauro César Muniz, Jorge Andrade escrevam novelas. Era importante que o Guarnieri, o Nelson Rodrigues escrevessem novelas, porque ia realmente conquistar mais espaço para nós. Hoje eles não tiram a novela do ar porque não pode, porque o povo reclama, porque senão eles tiravam a novela do ar. E a novela é que garante um pequeno mercado de trabalho para o ator brasileiro. Pergunta do Nelson Rodrigues. Ô Plínio, por que você se considera o maior autor do Brasil, hein? Porque eu copio os seus defeitos, Nelson Rodrigues.